Ei, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao novo episódio do Madison Responde, o podcast onde meu time reúne as perguntas que você e outras pessoas enviaram aqui nos comentários desse vídeo ou de outro, na verdade desse vídeo aqui não, né? Mas dos outros vídeos anteriores e também em nossas redes sociais ou mesmo por WhatsApp ou por e-mail. E a partir disso, meu time seleciona aqui de forma que fique contextualizada para que você possa aprender ainda mais. Então, hoje vou responder mais perguntas que meu time selecionou aqui, baseado nas dúvidas que vocês tem enviado aqui. Se você não enviou a sua dúvida, seu comentário, sua pergunta, coloca aqui, porque quem sabe nosso próximo episódio é a sua pergunta, a sua dúvida que vai ser respondida aqui. Eu, Madison Barreto, estou no universo da Libras há mais de 23 anos, sou casado com a Raquel, ela é surda, e juntos fundamos a Universidade da Libras e a Unidestrava, e agora vou responder as perguntas para que você possa se desenvolver ainda mais. E já adianto, dando uma olhada aqui nas perguntas que meu time separou, que aqui tem pergunta para quem está começando, para quem está no intermediário, para quem está no avançado e também dúvidas muito comuns de quem é intérprete de Libras ou quer se tornar intérprete de Libras. Então, bora que o episódio está começando agora. Madison, você disse que a Libras e o português são diferentes. Quais são as principais diferenças entre a Libras e o português? Pergunta da Joana de Pernambuco. Joana, muito bem. A Libras é a língua brasileira de sinais, usada pelas comunidades surdas para comunicação, e as comunidades surdas, nesse contexto mais amplo, envolve tanto pessoas surdas quanto pessoas ouvintes, como eu e você, que temos essa comunicação com surdos, se você já sabe realmente ter essa comunicação. Então, tudo isso aí está envolto no que, de forma mais ampla, é chamado de comunidade surda. A grande questão é que o processo de desenvolvimento da Libras foi um processo que os surdos fizeram só entre eles, sem depender da interação com as pessoas ouvintes. Até mesmo porque, durante muitos séculos, tanto no nosso país, na verdade, não só séculos, mas como milênios também, tanto no nosso país quanto em todo o mundo, os surdos eram deixados de lado. Então, por causa disso, a interação que eles tinham quando passaram a ter de forma mais direta foi um surdo com o outro. Consequentemente, por os surdos não ouvirem, isso não teve uma influência direta da língua falada. No nosso caso, não teve uma influência direta do português falado. Então, a Libras foi se desenvolvendo segundo as características naturais que a comunicação visual tem para as comunidades surdas. Consequentemente, ela é uma língua separada e independente do português. O português, ele é uma língua baseada em sons. Então, você me ouve falando um determinado som, só que só um som, a, ba, não te remete. Na verdade, aqui já nem é um som, mas é um conjunto de duas coisas. Porque o ba tem esse bo e tem o a, que foi juntado. Já são dois sons. Esses sons separados não significam nada. É necessário juntar com outro som. Cada um desses sons aí são chamados de fonemas. É um menor pedaço da comunicação, mas ela não comunica. Ela é um pequeno pedaço ali, uma pequena pecinha. Então você precisa juntar várias pecinhas dessas, uma depois da outra, no português. Aí você vai formar aquilo que a gente chama de sílaba, e você vai formar depois as palavras, e entre uma palavra e outra a gente faz pequenas pausas para terminar aquela palavra, e assim você vai formando. Só que é tudo uma coisa depois da outra. Ou seja, o português ele é uma língua linear, porque é uma coisa depois da outra. Ela é uma língua consecutiva, que também reforça essa ideia de que é uma coisa depois da outra. E o linear também diz respeito aqui. Eu tenho que trazer uma palavra para depois trazer a outra. Então, existe uma linha aqui, uma coisa que é linear para ter essa comunicação. Então, eu vou emitindo esses sons, você ouve esses sons. E eu posso mudar o significado dos sons se eu enfatizo mais, se eu enfatizo menos, se eu falo um pouco mais devagar, ou talvez com um pouco de ironia. Então, tudo isso é chamado de prosódia. Só que no caso do português, isso é tudo baseado em sons, então são ondulações dos sons. Esses sons chegam ao seu ouvido, você ouve, o seu cérebro então vai decodificar esses sons, trazendo o significado para isso, e assim vai acontecendo a comunicação. Só que no caso da Libras é diferente. A Libras ela é uma língua visual, então tudo nela é baseado em coisas que dá para se ver.
e não baseada em barulhos que as coisas fazem, que sons que as coisas fazem, mas em a sensação física que aquilo gera, ou mesmo algo visual que acontece. Tudo na Libras é baseado em algo que é dessa forma sensorial, que você sente, ou, por exemplo, como um barulho, um tremor de algo, em que esse tremor aqui, ele não é só as mãos se movimentando, mas o corpo também treme, fica tenso a musculatura, e além disso tem esse movimento aqui, ó. Porque isso aqui é eventualmente o som que a pessoa ouvinte ouve, mas que para o surdo chega como vibração no corpo. Então sente com essa vibração assim. Percebe? Ou seja, é algo visual ou sensorial. Mas, como características, a Libras é uma língua visual, enquanto o português é uma língua oral auditiva. A Libras é uma língua sinalizada, enquanto o português é uma língua falada. A Libras ela é uma língua simultânea, enquanto o português é uma língua consecutiva e linear, como eu expliquei antes. Como assim língua simultânea? Enquanto eu estou fazendo algo com a minha mão aqui, eu posso estar fazendo algo com a outra mão, e eu posso estar fazendo outra coisa com a minha expressão facial, e a expressão facial vai envolver os olhos, a sobrancelha, o nariz, a boca, a bochecha, conforme for o tipo. Ainda posso movimentar a minha cabeça, conforme for. Ainda posso movimentar os meus ombros, um ombro ou outro ombro, e ainda o meu tronco, ou inclinar o meu tronco para frente, para trás e assim por diante. Esse tanto de coisas podem ser feitas de forma simultânea, e isso vai modificar o significado do sinal. Então, por exemplo, aqui, se eu faço assim, todos os dias eu vou à feira. Esse todos os dias aqui, ele não é só o sinal de todos os dias normal feito aqui, porque eu já intensifiquei ele com a minha sobrancelha. Percebe aqui, ó? Estou fechado aqui. E com a minha boca, olha só. Isso aqui é uma ênfase de que não é todos os dias, modo de dizer, não, é todos os dias mesmo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e assim por diante. Ou seja, é uma ênfase maior que eu estou fazendo. E essa ênfase acontece ao mesmo tempo do que eu estou fazendo o sinal manual. Mas, para além disso, se eu faço assim, todos os dias, eu estou fazendo esse sinal aqui de prazer, satisfação, contentamento, gostar de algo, amar uma coisa. E se eu faço assim, e eu faço esse sinal ao mesmo tempo, ou poderia fazer assim, por exemplo, eu poderia estar se dizendo aqui que todos os dias eu tenho uma alegria, uma satisfação muito grande. Mas como é que é isso? Eu estou ao mesmo tempo dizendo duas palavras na Libras e ainda intensificando as duas, por causa da minha expressão facial, que agora deixou de ser fechada e passou a ser aberta para intensificar o sinal de cá. Mas eu faço isso ao mesmo tempo, percebe? Isso também é uma característica de simultaneidade. Mas, para além disso, tem todas as construções visuais que são possíveis você fazer na Libras. Como, por exemplo, quando você diz de uma TV, e você pode dizer que você está aqui assistindo essa TV, e agora que você já disse da TV e você falou que você está aqui junto com uma outra pessoa assistindo a TV, mas onde você falou pessoa? Aqui, ó, tem duas pessoas assentadas. Eu já estou até descrevendo que elas estão assentadas uma do lado da outra. Se eu quisesse dizer que as duas estão sentadas bem coladinhas, sabe? Aí você seria assim. Percebe? Então, tudo isso aí eu faço de forma que eu não preciso de fazer uma coisa para depois fazer outra. Eu posso fazer elas já juntas. Então, eu fiz aqui a TV e aqui. Ok, uma coisa depois da outra. Mas aqui está simultâneo, porque eu posso falar dos dois ao mesmo tempo. Ok. E agora, se eu faço assim, o que eu estou dizendo? A pessoa que está aqui sentada à direita, enquanto a televisão estava passando o que ela está passando, ela olhou para o lado. Para qual lado? Para o lado esquerdo. E quem que está do lado esquerdo? A outra pessoa. Ela olhou aqui. E se ela faz assim, ela está chamando essa pessoa. Percebe? Ou seja, eu posso construir cenários visuais na minha comunicação e isso vai trazer possibilidades das mais diversas, porque eventualmente você pode estar sinalizando algo bom com a mão direita, algo ruim com a mão esquerda e fazer o contraste das duas coisas. Você pode comparar as duas coisas visualmente, você pode montar cenários os mais diversos. Ou seja, a Libras ela é uma língua tão visual
que ela, além de usar essa questão da visualidade, ela usa o espaço de sinalização. E ela é uma língua visual, e ela é visual para quem está sinalizando e também para quem está recebendo. Então, você vê a sinalização em Libras, o seu cérebro vai decodificar a iluminação, vai decodificar os movimentos que são feitos ali, a ordem, a sequência deles, como eles são feitos, onde eles são feitos, por que eles são feitos, a expressão facial e mais uma penca de elementos da Libras, vai reconhecer isso aí como padrões dentro do seu cérebro e então você vai compreender o significado. Percebe? Ou seja, é muito diferente do que é a lógica do português. São línguas realmente separadas e independentes uma da outra. É por isso que não adianta ficar tentando aprender a Libras decorando como é que se diz uma palavra, como é que se diz uma frase do português. Porque por a Libras ser uma língua visual, isso significa também que ela vem da cultura surda e que não depende da cultura ouvinte. Logo, é um outro jeito de ver o mundo. Isso faz com que, quando você está sinalizando em Libras, como se fosse literalmente uma grande dança de movimentos, de expressões visuais e tudo isso que você envolve todo o seu corpo ali. Enquanto que no português seria só baseado nos sons e nas palavras, por exemplo. Como melhorar minha velocidade de entendimento e sinalização em Libras? Sinto que eu sou muito lento. Quem fez essa pergunta? Foi a Vitória de Minas Gerais. Vitória, essa questão do entendimento da sinalização em Libras e você achar que você é muito lenta, isso tem a ver com vários fatores. O primeiro fator principal é, se você demora para entender algo em Libras, é porque aquilo ali não está óbvio para você ainda. Porque quando estiver óbvio, quando estiver fluindo realmente essa comunicação, você vai entender com mais facilidade, com mais leveza. Então, observa aqui o seguinte detalhe. Tudo aquilo que o nosso cérebro entende, como por exemplo, você vai chamar alguém para poder ir na sua casa, né? Vai chamar uma amiga sua e tal, para poder ir na sua casa aí. E aí você fala assim, ó, amiga, eu moro aqui em tal cidade, em Minas Gerais, e o melhor jeito de você chegar aqui é, você pega a BR tal, aí depois você vai pegar a MG tal, depois na hora que você vê tal placa, você vai, tem 2 lugares que pode virar. Pega a da direita, porque é mais fácil. E aí você vai explicar para ela. A primeira vez que a sua amiga fizer esse caminho vai ser muito difícil. Porque é a primeira vez, ela não sabe, e ela vai olhar assim e tal, e vai ser muito difícil de chegar. Mesmo ela seguindo aquilo que você, estando em casa, explicou para ela. Vamos supor que ela não fosse usar um GPS, tá? Obviamente. Foi só pela sua indicação. E aí, beleza. Ela fez esse caminho a primeira vez e tal, se esforçou e chegou aí. Da próxima vez que ela for na sua casa, vai ser mais fácil. Da próxima vez, um pouco mais fácil ainda. Da outra vez, ela já vai estar falando com a outra amiga assim, opa, vamos nos encontrar, vamos lá na casa da Vitória, que é lá em Minas, vamos? Entendeu? E aí o que ela vai fazer? Ela já vai explicar para outra pessoa. Por quê? Porque para ela ficou óbvio aquele caminho. E dessa última vez, agora, quando ela for ir, dessa vez que ela for, ela não vai ter que ficar te perguntando, nem olhando detalhes, ela já sabe. Simplesmente vai. É óbvio para ela. Na nossa mente, no nosso cérebro, acontece um processo muito semelhante a esse, que é chamado de vias neurais ou conexões neurais. E o que é isso? O nosso cérebro é constituído, dentre vários elementos, por infinitos neurônios. São bilhões, cerca de 2 bilhões de neurônios que cada pessoa tem no cérebro. Só que o que realmente importa não é essa quantidade, e sim as conexões que um tem com o outro. Como que eles estão interconectados. Então, quando você está com dificuldade ou você não consegue entender a Libras com rapidez, significa que o seu cérebro ainda não tem conexões neurais, não tem pontes neurais o suficiente para que esse caminho seja percorrido de forma rápida. A mesma coisa em relação à sua sinalização na Libras. Qual que é a grande questão? A grande questão é que a maioria das pessoas está usando os caminhos neurais que não foram construídos para a comunicação em Libras.
Muita gente, quando vai se comunicar com surdo, vê a Libras e na cabeça dela fica traduzindo tudo para o português, palavra por palavra, sinal por sinal. Opa! Isso não é entender a Libras, isso é interpretar a Libras da Libras para o português. Percebe que são duas coisas diferentes? Parece a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Por que são coisas diferentes? Porque os reais caminhos neurais que você precisa de desenvolver para entender a Libras são caminhos que foram construídos para a Libras e baseadas na essência da Libras, não no português. E para você poder sinalizar em Libras com rapidez, com velocidade, eu sei que na verdade não é que você quer sair sinalizando muito rápido, não é isso. Tu quer sinalizar na velocidade que seja normal na Libras. Que para quem não sabe Libras, olha, parece que é rápido, mas não é, a velocidade normal. Como fazer isso? Criando conexões neurais da Libras, de forma que você possa se comunicar direto em Libras, sem depender das palavras, sem depender de montagem de frases, palavra por palavra, sinal por sinal. Ou seja, você tem que desenvolver uma lógica de pensamento direto em Libras. Porque adivinha, é assim que os surdos fazem. É assim que eu faço. É assim que os meus alunos fazem. É assim que os meus mentorados fazem. Por quê? É isso que funciona hoje. Aquela lógica lá de 1970, lá, década de 70, que a pessoa ficava lá de apostila, decorando os sinais da apostila desenhado ali. Né? Década de 70, né? Década de 80, é tudo baseado na mesma coisa, tudo no mesmo princípio de ficar decorando coisas. Aquela lógica de decoreba não funciona mais hoje. Porque hoje, para você ter uma comunicação com surdos, se você chegar lá despreparado, você não vai conseguir ter a comunicação. A gente está vivendo tempos diferentes. Então é necessário que você tenha uma comunicação em Libras e um entendimento que seja realmente a sua mente desenvolvendo o pensamento diretamente em Libras. Agora, como fazer isso? A primeira coisa que você tem que ter em mente é que você tem que seguir um passo a passo. É igual quando você explicou para sua amiga para ela chegar na sua casa. Você explicou um passo a passo, faz assim, siga por esse caminho e tudo mais. Aí, depois que já tem clareza desse passo a passo, é você praticar, colocar isso aí em prática. A grande questão é que muitas vezes sua amiga está ali no caminho para ir para sua casa, errou o caminho, o que ela vai fazer assim? Oi, Vitória, como é que chega aí? Olha, eu estou em tal lugar. Ela vai te perguntar. E aí que você vai falar assim, ó, amigo, não é por aí não. Pega a rua da esquerda primeiro, e aí depois você vira à direita que você vai voltar para o caminho certo. Entendeu? Se a sua amiga estiver lá com você no carro, é mais fácil ainda. Porque ela vai, ó, segue aqui, vira aqui, é mais fácil ainda. E é por isso que eu criei, por exemplo, a minha mentoria Libras na Prática. Para quem quer ter o meu acompanhamento e o meu direcionamento. Você vai ter o passo a passo, que são os métodos em vídeo, com os materiais para baixar e tudo mais, mas você também vai ter a minha orientação, eu estou ali com você, embora de forma online, de forma virtual, em reuniões em grupo, mas eu estou ali com você dizendo, olha, se está fazendo as práticas dessa forma, legal, é isso mesmo, continua, esse é o caminho certo. Olha, essa daqui eu percebi, vamos adaptar? Eu percebi que você precisa de tal contexto, eu percebi que você atua na área de educação, ou que você atua na igreja, ou que seu objetivo é esse. Vamos adaptar? Olha, complementa isso, faz mais essa prática, vamos fazer dessa forma. Já experimento, entende? Ou seja, eu vou te direcionando o tempo todo. E se você quer ter o meu acompanhamento prático, para você vivenciar a Libras assim, acesse o link que tem aqui abaixo, preenche lá sua ficha de interesse, que eu ou o meu time vamos conversar com você no WhatsApp para a gente poder dar esses novos passos para que você realmente possa se desenvolver ainda mais na Libras. Como a Libras surgiu? Pergunta da Mariana de São Paulo. Mariana, muito bem. A Libras é uma mescla de muitas outras línguas de sinais que já existiam no nosso país. A grande questão é que, e também uma mescla de uma outra língua de sinais que veio de fora. Qual que é a grande questão? Existem pouquíssimos registros históricos que realmente mostrem esses detalhes, esses bastidores do processo de desenvolvimento da Libras. Por quê? Durante séculos, milênios, em todo o mundo, os surdos foram relegados a ficar no canto, ficar presos em casa, às vezes até acorrentados. Isso parece que é um negócio muito antigo, mas não.
Eu ouvi relatos recentes de surdos de cidades aqui no nosso país, do interior assim, mas uma cidade grande, que ficava isolado, acorrentado em casa. Há pouco tempo atrás, acho que tem 1, 2 anos, saiu uma reportagem de uma surda que era feita de escrava em casa, contratada por alguém de um alto escalão. Percebe? Então, tipo, parece um negócio muito distante do tempo, mas eventualmente ainda é recente. Qual que é o grande lance disso aí? Os surdos ficavam isolados, sem contato uns com os outros. Até que, a partir do momento em que os surdos passam a ter contato uns com os outros, qualquer que seja o jeito como isso acontecia, inclusive nas tribos indígenas, passa-se a ter a necessidade de comunicação. E é dessa necessidade de comunicação, e por não ouvir e não conseguir ter o retorno da fala, que começa a surgir a comunicação feita com as mãos, com o corpo, com a expressão facial. Só que isso é um fenômeno natural de todo ser humano. Lá atrás, quando o ser humano ainda não tinha comunicação falada ou não entendia essa comunicação, também usava-se gestos. Mas a diferença em relação aos surdos é porque essa via é uma via muito mais natural de comunicação. Então, em contato um surdo com o outro, foram se descobrindo que tinha formas mais fáceis de comunicar. E assim vão surgindo os primeiros sinais da comunicação em Libras. Agora, quando que isso aconteceu? Ninguém tem essa informação. Mas eu tenho certeza absoluta que foi a partir do momento que um surdo encontrou com outro surdo. Por quê? Por causa dessa necessidade de comunicação e essa possibilidade de comunicação. Agora, obviamente, o tempo vai passando, foi passando e tal. Quando chegou 1844, mais ou menos, veio para o Brasil um surdo professor francês chamado Ernest Rouet, que alguns chamam também de Eduardo Rouet, porque poderia ser esses dois nomes aí. Ele veio com a família dele, né, a esposa, os filhos, também surdos, para cá. Algumas fontes históricas dizem que foi a convite de Dom Pedro II, outros falam que ele veio porque ele tinha interesse em alguém da corte daqui, enfim, mas ele veio para o Brasil. E ao chegar aqui, depois de algum tempo, foi contratado pela coroa portuguesa, que estava regindo o nosso país, para poder desenvolver para poder criar um instituto de educação para surdos, que foi chamado na época de Instituto Nacional de Educação de Surdos Mudos. Hoje ele é chamado de Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, lá no Rio de Janeiro, cujo sinal é esse daqui. Ernest Rouet trouxe muitos sinais, obviamente, da língua de sinais que ele se comunicava lá. E em contato com os surdos aqui, ele começou a se comunicar com eles usando esses sinais de lá. Quer dizer que os surdos aqui entendiam? Não. Mas quer dizer que quando alguém se comunica com os surdos em língua de sinais, qualquer que seja, existem mecanismos que fazem com que essa comunicação funcione melhor do que se fosse uma comunicação oral. E, principalmente, isso foi se mesclando com os sinais já usados aqui. Então, por exemplo, o primeiro dicionário de Libras, que é o do surdo Flauzino da Gama, que foi aluno do Ernest Rouet, aliás, que provavelmente foi aluno do Ernest Rouet lá no INES, ele já trouxe muitos sinais que hoje em dia, ele desenhou os sinais, né? Muitos sinais que estão ali, hoje em dia, ainda são usados na Libras, como esse sinal aqui, por exemplo, para coelho, por exemplo, e muitos outros sinais. A grande questão sobre tudo isso aí é que a real chave do surgimento da Libras está em surdos em contato. Então, quer sejam surdos entre si, quer sejam grupos diferentes entre si, quer seja um surdo de fora vindo para cá e estando em contato com surdos, vem dos surdos em contato uns com os outros. E se você parar para pensar numa época em que a maioria das pessoas não tinham uma comunicação com os surdos de forma direta, os surdos se encontrarem era um fenômeno, era um ponto de encontro. Por isso surgiram os pontos de encontro do surdo. E que os surdos precisavam de se reunir para poder reivindicar seus direitos, por isso surgiram as associações de surdos na década de 80 e assim por diante. Então tudo isso aí foi impulsionando ainda mais o desenvolvimento da Libras, até que em 2002 ela foi reconhecida pela Lei 10.436 e depois em 2005 regulamentado pelo Decreto-Lei 5626 e a partir disso aí foi se desenvolvendo ainda mais. É possível aprender a Libras assistindo apenas músicas em Libras? Pergunta do Jadson de Ilhéus, Bahia.
Onde eu estou morando atualmente, aqui no Vale do Capão, na Bahia, eu conheci muita gente de muitos lugares diferentes do mundo, né? E uma dessas pessoas foi um cara que é lá da Argentina. Só que ele já mora no Brasil há muito tempo mesmo, muito tempo mesmo. Tipo, deve passar mais de 7 anos que ele mora no Brasil. Para alguns isso é muito, para outros é pouco, para mim é muito tempo. E o fato é que, conversando com ele, eu perguntei: como que é o seu dia a dia aqui? Você conversa com a sua esposa em que língua? Aí ele falou assim: em português. Você entende tudo que ela te fala? Aí ele falou assim: tô no processo, mas tudo não. Aí eu falei assim: tá, mas como que você se comunica com ela? Como é que você fala para ela? Ele falou: falo em português. Aí eu falei: que interessante, né? A gente foi conversando sobre cultura, sobre língua, sobre economia e tal, até que chegou um momento em que ele falou assim: Madison, eu preciso fazer uns serviços aqui e tal, posso colocar aqui ligado uma rádio aqui? Eu falei: pode, cara, liga aí, conecta aí. Aí ele conectou no Wi-Fi, e então ele conectou numa rádio lá da Argentina. E a rádio que ele conectou, o que a rádio mais faz é tocar música. Geralmente a rádio tem mais propaganda, mas essa não, essa lá tem mais música. E ele ficou ouvindo músicas argentinas, músicas em espanhol. Eu fui conversando com ele sobre isso, né? Porque ele já tinha, eu fui perguntar algumas palavras em espanhol, que é uma língua que eu tenho muito interesse também, e ele não sabia me dizer as palavras em espanhol. Ele não sabia como dizer determinadas frases em espanhol. Ele não sabia como que era a cultura argentina para determinados contextos usando o espanhol. E eu fiquei muito intrigado com isso. Até que, ouvindo essas músicas aí, eu falei para ele assim: você ouve isso aí com frequência? Ele falou assim: ouço, Matos, eu ouço música todo dia em espanhol. Aí eu falei assim: mas você não sabe mais as palavras por completo e não se comunica em espanhol. Aí ele falou assim: não, por isso que eu não entendo tudo. Então, com a Libras é exatamente o mesmo fenômeno que acontece. Só que é mais desafiador ainda, porque são pouquíssimos surdos que você vai ver realmente sinalizando uma música em Libras por aí. Pouquíssimos. A maioria das vezes você vai ver uma pessoa ouvinte que está ali interpretando a música do português para Libras. Qual que é a grande questão? A grande questão é que na maioria das vezes essa música está sendo feita não na lógica da Libras, mas na lógica do português. Você lembra, por exemplo, quando a gente era criança, adolescente, estava na escola, e que lá a gente ficava estudando inglês na escola, com tanto de música e tal. Eu lembro que tinha músicas do Backstreet Boys, que a gente ficava ouvindo, e tinha mais uma penca de músicas que eu ficava ouvindo na minha época da escola, lá na quinta série, sexta série, e assim por diante. Terminei a escola sem saber inglês. Então, a grande questão é que, embora a música seja um mecanismo muito poderoso para aprendizagem, não é qualquer tipo de música que serve. Na verdade, a maioria das músicas que hoje as pessoas usam para tentar aprender a Libras, ou que você fica lá vendo, principalmente música religiosa, né, os louvores e tudo mais, que inclusive eu já interpretei muita música na igreja ao longo dos mais de 17 anos, e de forma direta eu já interpretei e atuei em igrejas, né, em ministérios com surdos e tudo mais. A grande questão é que nem todo tipo de música serve para o objetivo de você aprender a Libras. Algumas servem sim, mas a questão é que quando você vai para as redes sociais, a maioria das músicas que você vai ver ali não estão realmente na cultura surda. A Libras é uma língua tão poderosa, tão incrível você ter essa comunicação, e pode sim você aprender ainda mais da Libras com músicas. É por isso, por exemplo, que dentro do método Fluente em Libras, eu selecionei, junto com a Raquel, várias músicas em Libras ali. E que a própria Raquel adaptou e sinaliza essas músicas em Libras ali. Por quê? Porque existe algo específico. Tipo, essas músicas que foram selecionadas, elas foram selecionadas dentro de um conjunto de mais de 20 ou 30 músicas. E nós selecionamos a dedo, realmente eu analisei frase por frase da música, sinal por sinal do que é colocado ali. Eu analisei o ritmo, a cadência sonora e vários outros fatores para que realmente pudesse ser usado para poder trazer essa percepção cultural da Libras dentro do método Fluente em Libras. Que, a propósito, vou deixar o link logo aqui abaixo,
para você saber mais detalhes sobre o método Fluente em Libras, como você pode participar. Lá tem um botão que você pode conversar com o meu time no WhatsApp também, tirar suas dúvidas, como você pode ter acesso não só às músicas em Libras que estão dentro do método, mas a todo o passo a passo para que você realmente se torne fluente em Libras. Existem gírias em Libras? Poderia me ensinar algumas? Carla, do Rio de Janeiro. Gírias em Libras. Gírias é um tipo de comunicação que é usado em qualquer língua que seja por uma minoria, por um grupo específico, às vezes de amigos, de vizinhos, de classe social, de faixa etária, ou mesmo algum grupo que tem alguma característica ali em comum. E esse processo faz com que seja necessário expressar algo em específico. Tem família que tem gírias, tem grupos que têm gírias, e no caso das línguas de sinais acontece esse fenômeno também conforme a faixa etária, conforme o estado, às vezes conforme a cidade, conforme um tanto de coisa. A grande questão é que no caso da Libras eu percebo que a maioria das gírias são comuns a todo o país. Eu vejo isso nas redes sociais, eu vejo isso no dia a dia com os amigos, eu vejo isso no dia a dia com a Raquel, minha esposa, que é surda. E assim, as gírias, no caso da Libras, estão tão impregnadas dentro da própria comunicação na Libras que muitas vezes eu realmente paro. Será que isso é uma gíria mesmo? Porque deixou de ser para a minoria e agora passou a ser algo, um fenômeno maior. O sinal de gíria em Libras é esse daqui. Ele significa literalmente uma pessoa que espalha algo para muita gente. Basicamente é isso. E tem muitos sinais diferentes que podem ser considerados como gírias. E eles são usados geralmente em contextos informais. Ou seja, dificilmente você vai ver um palestrante que está proferindo uma palestra em Libras falar uma gíria, um desses sinais aqui e ali. Mas às vezes até vai usar para poder se conectar melhor com a audiência ali. Então, por exemplo, você tem esse sinal aqui, AF, que é AFF, tudo junto, AF, que significa que é usado quando alguém fala algo para você que você julga assim totalmente óbvio, aí você vai falar assim, porque tipo assim, cara, não, é muito óbvio isso aí. Ou quando alguém faz algo e você rejeita aquela ideia e você fala, não, cara, tipo assim, não vou fazer isso, entendeu? Para além disso, esse sinal aqui, por exemplo, ele é usado também no contexto de ficar. Quando você fica com alguém, não quando você fica em um lugar, mas quando você fica com alguém. Vai lá, dá um beijo na boca, dá uns amassos e tal. É esse sinal aqui, por exemplo. Mas no fundo, embora ele seja uma gíria, ele também é o sinal de à toa. Ou seja, é algo que você está fazendo, mas sem uma intenção de continuidade. Então, ele é uma gíria, mas ele entra nesse outro contexto também. Talvez um tenha dado origem ao outro. Tem um sinal que é muito legal, que é muito usado em muitos lugares no Brasil. Inclusive, eu tenho uma mentorada surda dentro de um grupo de mentoria para a vida, né, para desenvolvimento pessoal e de negócios. E ela usa muito esse sinal, que é esse sinal aqui, ó, que também é uma gíria. Pode ser feito com uma mão só, com as duas mãos, e a expressão facial dele geralmente é assim. Geralmente assim. E às vezes é feito assim, até assim. Às vezes eu estou explicando algo para ela, ela surpreendeu com aquilo, ela fala. Sabe? É o sinal que em português poderia ser traduzido como nossa, sabe? Que é uma interjeição. É você falar assim, caraca, quando você está conversando no WhatsApp, você vai e manda aquele emoji de cabeça explodiu, sabe? É esse sinal aqui, que é uma gíria. Agora, tem pessoas que eventualmente já explicou para a pessoa 10.000 vezes a coisa, um amigo seu às vezes, e o cara não entende, velho. Aí você fala, pô, cara, mas tu é burro, sabe? Aí esse sinal aqui, que pode ser feito com as duas mãos ou com uma mão só. Mas que eu particularmente não gosto. Eu não gosto de ficar chamando ninguém assim de burro, não, até mesmo porque o burro é um animal muito inteligente. E às vezes a pessoa que está fazendo aquilo nem vale essa palavra. Mas vamos lá. Alguém que é mão de vaca, já viu? Pessoa que é mão de vaca, sabe? Como dizer isso em Libras? O mão de vaca em Libras pode ser feito assim, que é o mão fechada, ou mesmo assim, com o polegar aqui assim, mão de vaca. Que é o sovina, né? Existe, ou seja, a mesma gíria que existe em português, existe uma lógica para ela também na Libras, que você percebe que aqui não tem nada a ver com uma vaca.
Um sinal que tem se popularizado bastante, crescido cada vez mais, e que é muito usado por adolescentes e jovens, é esse sinal aqui, ó, algo que é massa. Pô, o cara vai ser massa. É algo que está bombando, né, por assim dizer. Eu acredito que esse sinal vem desse outro sinal aqui, que seria a ideia de o coração batendo, né? Coração batendo. Ele pode vir disso. Então é massa, maneiro, legal demais, pô, vai ser irado. É esse sinal aqui que é usado. Agora, tem algumas gírias que são tipo, uma expressão usada em um lugar específico, né? Lá em Minas, por exemplo, o sinal de uai é assim. Não é algo feito com as mãos, é só uma expressão feita com esse movimento orofacial. E às vezes se faz assim também. Uai, né? Que é o bom uai do mineiro, que significa qualquer coisa que você não entendeu bem. Uai. Né? E em Salvador, morando lá, eu percebi esse fenômeno acontecendo também com a principal gíria soteropolitana, que é o oxe. E existe um sinal para oxe, só que não é um sinal feito com as mãos, é um sinal feito só com esse movimento orofacial. É como se estivesse dizendo oxe. E os surdos usam muito, muito mesmo, que também é essa interjeição de, tipo, que é isso? Né? Por quê? Como assim? De jeito nenhum. E outras coisas semelhantes, tudo é esse oxe assim. Aí o oxe, assim como no português, cada entonação do oxe significa uma coisa diferente, na Libras, cada mudança na expressão facial vai dizer uma coisa diferente do que aquele oxe significa. Então, é bem interessante observar isso aí. Tem esse sinal aqui também, que é uma gíria, cara de pau, né? Que significa a mesma ideia do cara de pau da língua oral falada. Tem um que eu gosto muito, que eu aprendi inclusive com a Raquel quando a gente estava na época do namoro ainda, que é esse sinal aqui. 007, né? O 007. Só que se faz tudo junto assim. E que ele tem uma outra variação, que é assim, ó. Esse sinal, ele significa a ideia de você fazer algo que os outros não percebem. Passar despercebido em relação a alguma coisa. Entende? Ou seja, você faz algo em que as pessoas não se dão conta daquilo ali e que aquilo ali passa a ser muito, 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 muito discreto. Sabe? Ou seja, não é algo óbvio. Capta? Então, é essa lógica aí do 007. Pode ser usado também para algo que é discreto. Alguém entrou ou saiu discretamente de uma sala, de uma reunião, por exemplo. Ou alguma coisa assim do tipo. A grande questão disso aqui é que a maioria desses sinais, que muitos consideram como gírias, eles são sinais que, por mais legais que eles sejam, e muito úteis inclusive, eles realmente só fazem sentido quando você tem uma interação real com os surdos. E que não adianta você aprender esses sinais se você não sabe usar eles culturalmente. Porque a grande chave do uso da comunicação em Libras é, mesmo em contextos informais, como os que eu descrevi aqui, é essa possibilidade incrível da troca, da interação e tudo mais. Percebe? Ou seja, quanto mais você tem essa interação real com surdos, quanto mais você desenvolve essa conexão real com surdos, maior a possibilidade de crescimento, maior a possibilidade de expansão, de captar gírias também. E que, eventualmente, na maioria das vezes, quando você vê um surdo usando um sinal que é uma gíria, não vai ter um rótulo lá dizendo isso aqui é uma gíria. Não, é um contexto simplesmente que existe ali e às vezes até é difícil de identificar quais são as gírias ou não. A grande questão é você se focar no seu aprendizado naquilo que realmente importa, sabe? Identificar as gírias é legal, você saber fazer elas é legal, mas o que realmente importa quando você se encontrar com surdos é você conseguir ter a comunicação. É você conseguir se expressar, é você conseguir entender os surdos, é você conseguir interpretar para Libras, interpretar para o português, é você conseguir passar a mensagem, você conseguir ter essa clareza no processo. Porque é justamente para isso. A língua de sinais é para ter essa comunicação, é para ter essa interação. E se você quer ter o meu acompanhamento, o meu direcionamento, passo a passo, com a minha orientação, passo a passo, olho no olho, em um grupo seleto, onde eu vou observar a sua sinalização de forma acolhedora, de forma tranquila, te dar feedbacks, dizendo, olha, esse aspecto aqui você já captou, vamos trabalhar nesse outro aspecto, e assim por diante, ou seja, te direcionando com práticas especiais, práticas exclusivas,
que vão impulsionar você e que vão te levar para o próximo nível, eu te convido a participar da minha mentoria Libras na Prática. Ela é um programa de acompanhamento completo para quem está começando agora, não sabe nada de Libras ainda, ou mesmo para quem já sabe um pouco de Libras, mas está travado, quer se aprofundar mais, ou para quem já sabe a Libras, mas quer realmente se aprofundar mais, sabe? Quer ir para um nível mais avançado, quer se aprofundar mais. Por quê? Porque lá dentro você vai ter acesso a um método passo a passo, com as minhas orientações, e mais do que isso, você vai ter acompanhamento e direcionamento. E essa mentoria, ela é feita em grupos pequenos. E esses grupos pequenos, eles são focados realmente em entender qual nível que você está e qual que é o seu próximo nível ideal. Então, por isso que, embora seja uma mentoria que eu vou trabalhar com esses diferentes níveis, você pode ficar tranquilo, porque você vai ser colocado no nível de pessoas que estão no mesmo nível aproximado ali de comunicação, para poder te levar para o seu próximo nível ideal. Por quê? Embora a gente vai fazer isso em grupo, na mentoria o meu direcionamento é individual, pessoa a pessoa, conforme o seu perfil individual de aprendizagem e tudo mais, para que você realmente se desenvolva ainda mais na Libras. Gostou? Quer ter meu acompanhamento? Quer saber mais detalhes de como funciona? Tem o link logo aqui abaixo, acessa lá, conversa com o meu time no WhatsApp, preenche sua ficha de interesse, meu time vai conversar com você para nós trabalharmos juntos aí nos seus bastidores e te levar para o seu próximo nível na Libras. Vai lá,